tudo bem com você? Eu sou a Maite Campos, seja bem-vindo ao nosso canal. São milhões de aposentados e pensionistas do INSS no Brasil e eles precisam estar bem informados sobre tudo o que acontece em relação aos seus benefícios. Por esse motivo, nosso canal está sempre trazendo notícias atualizadas e gratuitas para você. No vídeo de hoje, trouxemos informações atualizadas sobre o andamento da prorrogação do auxílio emergencial. Fique comigo até o final e não perca nada. Mas antes de começar, deixa eu te fazer uma pergunta. Você já se inscreveu em nosso canal e já ativou o sininho das notificações? Somente assim você receberá gratuitamente notícias atualizadas. Deixe também o seu joinha e faça seus comentários. Conta pra gente de qual cidade e estado você está assistindo. Vamos lá? Primeira notícia. Ministro da Economia diz que pode antecipar 13º salário do INSS. O ministro da Economia, Paulo Guedes, disse na quinta-feira, 4 de fevereiro, após reunião com Arthur Lira, presidente da Câmara, que pode antecipar o 13º salário dos segurados do INSS. Para Guedes, a medida não causaria impacto fiscal, ou seja, não haveria gastos adicionais para o governo. A antecipação do benefício foi feita no ano passado como forma de reduzir os efeitos da crise econômica causada pela pandemia de Covid-19. A projeção, por enquanto, é que os pagamentos sejam efetuados apenas depois de agosto. Somente no ano passado, o Ministério da Economia afirmou que a antecipação injetou 47,2 bilhões de reais na economia entre maio e abril. Fonte: Isto é Dinheiro. E mais uma notícia. Guedes admite antecipar 13º salário de aposentados e pagar auxílio emergencial. O ministro da Economia, Paulo Guedes, admitiu que se a pandemia recrudescer, o governo pretende adotar medidas como a antecipação do 13º para aposentados como uma das medidas sem impacto fiscal, enquanto as pautas prioritárias da área econômica forem discutidas no Congresso Nacional. Ele também sinalizou a possibilidade de recriar um novo auxílio emergencial para metade dos beneficiados no ano passado, dentro de um arcabouço de novo marco fiscal, com a aprovação das propostas de emenda à Constituição Emergencial e do Pacto Federativo, que estão paradas no Senado desde o fim de 2019. A pandemia nos atacando de novo. Temos o protocolo de enfrentamento da crise, disse Guedes, na noite desta quinta-feira, 4 de fevereiro, após o encontro com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, no gabinete da pasta. Segundo ele, o governo está focado na ajuda para os invisíveis, que não retornaram ao Bolsa Família, já com previsão orçamentária. É possível desde que seja dentro de um novo marco fiscal, robusto o suficiente para enfrentar eventuais desequilíbrios, afirmou. Guedes sinalizou que um mecanismo para ativar o orçamento de guerra novamente está previsto na PEC do Pacto Federativo, mas não deu detalhes de como seria essa proposta. Mais cedo, Guedes recebeu o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira. O encontro estava marcado para as 18 horas. Pacheco, no entanto, chegou atrasado porque presidiu a sessão plenária da Casa, que aprovou a medida provisória agilizando a aquisição da vacina russa Sputnik V. O presidente do Senado foi enfático na defesa de um novo auxílio emergencial, mas Guedes tentou frear educadamente a fala do senador. Se dispararmos cláusulas necessárias dentro de um ambiente fiscal robusto, mais focalizado, em vez de 64 milhões, a metade disso, vamos nos entender rapidamente, porque a situação do Brasil exige essa rapidez, afirmou Guedes ao lado de Pacheco. Ele reforçou que a agenda comum dos novos presidentes do Congresso são saúde, emprego e renda. Agenda econômica. Após os entreveros com o Legislativo nos últimos 2 anos, o ministro da Economia tentou demonstrar que está mais aberto ao diálogo e afirmou que estaria 100% disponível para discutir com novos presidentes do Senado e da Câmara a agenda prioritária da equipe econômica. Ele ainda reconheceu que os antecessores, o deputado Rodrigo Maia e o senador Davi Alcolumbre,
também ajudaram o governo no passado. Ao comentar sobre as propostas de socorro econômico, o ministro afirmou que o governo já sabe como agir. Sabemos como trabalhar isso. Estamos observando e vamos retomar as reformas ao mesmo tempo. Saúde e economia andam juntos, disse Guedes a jornalistas, defendendo a vacinação em massa, a proteção aos mais vulneráveis e a adoção de medidas sem efeito fiscal, como a antecipação do 13º para aposentados. Contudo, o ministro não informou quando essa medida de antecipação poderá ser anunciada. Ao lado de Lira, Guedes reconheceu que 2020 foi um ano difícil. Ele acrescentou que o Brasil mostrou capacidade de se ajustar no sentido de atacar os efeitos econômicos da crise provocada pela Covid-19, que fez o PIB brasileiro encolher 4,5%. A economia voltou em V. Digitalizamos 64 milhões de brasileiros e ajudamos a proteger. O PIB caiu 4,5%, mas 140 mil empregos foram criados e demos assistência social a outros 64 milhões de brasileiros, afirmou o ministro. A autonomia do Banco Central. Guedes elogiou a vitória expressiva de Lira e de Pacheco nas eleições para os comandos das duas casas do Legislativo e disse que está confiante na retomada da agenda de reformas. O presidente da Câmara informou que pretende colocar para votação, na pauta da semana que vem, o projeto de lei que trata da autonomia do Banco Central, o PLP 19 de 2019, uma das 35 prioridades listadas pelo presidente Bolsonaro. Lira, no entanto, não informou qual será o cronograma para votação de outras matérias na Câmara, como a reforma administrativa, que foi enviada para a casa pelo Executivo em setembro de 2020 e é considerada tímida por especialistas. Nós temos boas notícias. O governo está com tudo programado. Já tem a receita de como combater esses efeitos da pandemia e nós estaremos à disposição com muito diálogo, como estamos afirmando, afirmou, sem dar maiores detalhes da conversa com Paulo Guedes. O presidente da Câmara fez questão de frisar que a conversa foi bastante positiva. Estamos muito sintonizados com a pauta das reformas e com a solidificação da economia, disse Lira. Fonte: Correio Brasiliense. Espero que você tenha gostado do conteúdo. Para mais notícias como essas, não se esqueça de se inscrever em nosso canal e ativar o sininho das notificações. Obrigada e até logo!